E aí, pessoal, não tem hora para acabar, estamos de plantão. Por quê? Porque Walter Kahneman renova o contrato com o Grêmio. Isso mesmo, é sobre isso que nós vamos falar. Kahneman em 2023. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é dela, a placa retrô. Essa é a minha placa retrô. Em MDF, produto licenciado oficial do Grêmio que você compra entrando no WhatsApp, que está aqui na descrição. Placa em MDF do símbolo do tricolor, toda em alto relevo, para você decorar a sua sala, decorar o seu quarto, a sua churrasqueira. Tem essa aqui e outros tantos produtos para você presentear um amigo seu, para você viver o Grêmio intensamente. Produto oficial licenciado do Grêmio aqui no WhatsApp, você compra agora. Gente, que novela foi essa? Nós estamos falando desse assunto desde julho desse ano, exatamente julho desse ano. Em determinado momento se viu dificuldade séria e se tratou inclusive a saída de Kahneman como algo normal. Se imaginou Kahneman no Boca, se imaginou Kahneman em outro clube, propostas até mesmo de outros brasileiros. E o Grêmio fez uma mudança importante na sua realidade. O Grêmio mudou o salário dos jogadores, está contratando jogadores de forma mais barata, está brigando pelas questões salariais, e o caso Kahneman foi mais um assunto nesse sentido. Eu falava, por exemplo, com dirigentes do Grêmio durante essa semana e eles eram muito pessimistas com relação à renovação de Kahneman, porque entendiam que o Grêmio tinha chegado no limite e que Kahneman não aceitaria o limite do Grêmio. Mas nos últimos movimentos, o técnico Renato entrou no circuito também, começou a conversar com o Kahneman, mostrando para ele que não seria fácil para ele um contrato como o do Grêmio e construir uma história como a que ele construiu de 16 para cá. Kahneman, então, meio que deixou, de certa maneira, a negociação para ele junto aos dirigentes. Os dirigentes do Grêmio bateram pé no valor, né? Porque entendem que o valor é fundamental para o Grêmio manter as contas em dia. Não adianta tu oferecer um salário que tu não pode pagar. E a negociação se deu de forma muito ríspida, forte nesta semana. Essa foi uma semana fundamental. Até que hoje, a pedido de Kahneman, uma conversa com os dirigentes do Grêmio. Calef, Brum e também Alberto Guerra. E nessa reunião, então, Kahneman colocou um pouco da sua posição, o clube também colocou a sua posição e eles conseguiram construir. Eu não tenho ideia de aumento da proposta do Grêmio, a ideia que eu tenho é que o Grêmio aumentou apenas os bônus em caso de evolução do Kahneman no número de jogos, e Kahneman, então, entendeu necessário renovar e achar e continuar a sua história de muito brilho, de muita beleza com relação ao que construiu junto ao Grêmio Clube e ao Grêmio Torcedor. E isso, de alguma maneira, a gente pode comemorar aqui. E eu fiz questão de, durante essa noite, a reunião começou ainda no final da tarde, e foi durante a noite, teve uma pausa, porque as coisas não estavam acertadas, precisavam também comunicar o agente do jogador e as coisas se encaminharam para que as redações pudessem ser finalizadas e o Grêmio pudesse também, de alguma maneira, posicionar isso, né? Posicionar essa leitura, posicionar essa situação e dar essa alegria para o torcedor. A apresentação do Grêmio marcada para tarde, a apresentação formal marcada para tarde desta quinta-feira, terá Walter Kahneman e ele com certeza vai ser a maior atração. Mesmo que o Grêmio já tenha 4 reforços anunciados oficialmente, o primeiro foi o PP, depois veio
o Bruno Vini, o Reinaldo, também o Everton Galdino, mas Kahneman tem uma relação com o torcedor muito mais forte e ele coloca isso com a contratação ou a recontratação de Walter Kahneman, que iria se despedir do Grêmio dentro de alguns dias. O Grêmio começa a ter uma ideia de time já. É verdade que algumas situações elas acabaram ainda não se concretizando, como a contratação do Carbarro, como a contratação também do Cristaldo, mas algumas situações precisam ser muito bem firmadas, né? Muito bem formatadas para a gente poder considerar. Parece que tem alguma coisa dessas relações de garantias bancárias e tal, que possam colocar isso. Mas o fato é que as coisas se modificaram, o Grêmio consegue agregar. Essa recontratação do Kahneman, para mim, é uma das melhores notícias que a gente poderia ter no sentido de aptidão do torcedor a abraçar o projeto. O torcedor gosta do Kahneman, o Kahneman representa uma coisa boa e Jeromel e Kahneman estarão juntos mais um ano. E isso, por si só, é uma boa notícia. O Grêmio tem uma defesa praticamente definida nesse momento. O Grêmio vai contratar lateral direito? Vai, mas tem Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Poucos têm uma zaga dessas. Mas é um pouco velha a CCD. É um pouco velha. Nós temos que criar jogadores, nós temos que montar. O meio-campo do Grêmio ainda precisa da confirmação, precisa, mas as coisas começam a se alinhar. Eu preciso aqui fazer um elogio aos dirigentes do Grêmio pela firmeza em tratar o dinheiro do clube. Não adianta a gente pagar fortunas como pagou para os jogadores pelo simples fato de pagar. Imaginem uma novela com Kahneman. Com Kahneman, que é um ídolo do torcedor e um ídolo de todos do Grêmio. Imaginem isso. O Grêmio que acabou inflacionando muito o seu próprio mercado e causa problemas até hoje, né? A própria renovação é um problema causado pelo inflacionamento que o Grêmio determinou nos seus pagamentos, nas suas obrigações. E isso, de alguma maneira, ainda repercute e vai repercutir. Por exemplo, o Kahneman, que sempre ganhou um salário equivalente ao do Jeromel, agora vai ganhar um salário mais baixo do que o Jeromel. Mas, em cima da realidade de bônus, ele vai também ter um salário importante, o Grêmio que vai pagar esses bônus já a partir do primeiro semestre, né? A primeira parte desses bônus que o Grêmio vai determinar, ele era separado de 6 em 6 meses, eu acho que o Grêmio vai diminuir esses bônus aí, colocando de 3 em 3 meses para fazer, agregando ao salário do Kahneman já essas relações. Portanto, a notícia é essa, ficamos acordados até agora para dizer isso para vocês. O Grêmio renova com Walter Kahneman. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.